porque, segundo informações da revista Oeste, o general Gonçalves Dias, que é o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, teria sido avisado na manhã do dia 8 de janeiro que cerca de 100 ônibus chegariam a Brasília. A mensagem teria sido enviada ao celular pessoal do ex-ministro pelo então diretor da ABIN, Saulo Moura da Cunha. Em resposta, G. Dias apenas declarou, vou abrir aspas, vamos ter problemas, fecho aspas. A possível troca de mensagem vai de encontro com a denúncia, com o denunciado por Saulo na CPMI. O ex-ABIN disse ter enviado 33 alertas ao então ministro do GSI. Gonçalves Dias foi incluído no inquérito que apura a conduta de militares no esquema de segurança na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, como já adiantou o Thiago Pavinato. Esse pedido foi feito pelo Partido Novo por intermédio da Procuradoria-Geral da República. Vamos abrir essa rodada de análises com o Fernando Capês. Capês, Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI, aquele que aparece nas gravações do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, ao lado dos invasores, em uma postura, digamos, suspeita, talvez leniente. Decisão tardia, mas acertada do Supremo Tribunal Federal na apuração que investiga supostas omissões de autoridades. G. Dias é a figura central. Não tinha outro jeito. O Gabinete de Segurança Institucional, ele não cuida só da segurança pessoal do presidente, vice-presidente da República e a outras autoridades eventualmente que possam necessitar desse apoio. É um órgão que coordena a inteligência, que proporciona informações necessárias para as estratégias de segurança e proteção dos órgãos federais e, sobretudo, dos três poderes. Se ele recebe uma informação que estão vindo 100 ônibus e fala, podemos ter problemas, obrigação dele é informar imediatamente a Polícia Rodoviária Federal para parar aqueles ônibus, fazer inspeção para verificar se eles têm armas ou não, se foi solicitada autorização para reservar um espaço para aquela manifestação, se a Polícia Militar, que é a Polícia do Distrito Federal, se a Polícia Civil, a Polícia Federal, as Forças Armadas, as Forças de Segurança Interna e Proteção dos poderes, respectivamente, Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, foram avisadas ou não. Quando ele se omite, esta omissão equivale a uma ação. Me permita, Daniel, claro que eu não quero transformar isso aqui num debate jurídico, mas são algumas informações que eu acho necessárias. Por favor. Que quem está nos acompanhando saiba disso. De acordo com o Código Penal, quem tem o dever legal de agir, podendo agir e se omite, equipara-se isto a uma ação. É como se ele fosse o verdadeiro autor. É um crime comissivo por omissão. O que é isso? É um crime, é uma verdadeira ação que se pratica por meio de uma omissão. E ele é responsável. Vou dar alguns exemplos. A mãe que deixa de amamentar o filho fazendo com que ele morra, ela se omitiu. Mas essa omissão é considerada como se ela tivesse matado a criança. A babá que se distrai enquanto a criança se precipita e morre afogada na piscina. O salva-vidas que não entra para salvar a pessoa. Quem tem o dever jurídico de agir, recebe a informação, tem o dever de cumprir, de agir, de alertar, de tomar as providências, e não, ele é partícipe dos atos de 8 de janeiro. Essa é a responsabilidade até agora, caso se confirme. Nós sempre comentamos aqui, eu digo, nós comentamos fatos, nós não distorcemos fatos. Os fatos chegam até nós e aí existe, cada um dá a sua interpretação. A se confirmar que ele recebeu essa informação, teve possibilidade e tempo de fazer os alertas e impedido aquilo que veio a acontecer, e tendo se omitido, ele é partícipe, ele responde pelos atos tal e qual as pessoas que estão presas porque invadiram o prédio, e com muito mais responsabilidade do que aquelas que estavam andando sem imaginar a proporção que o ato tomaria. Pois é, Zé, se não foi omissão, foi o quê? Incompetência? Pois é, algo aconteceu de grave e eu acho que é isso que tem que ser apurado, né? Houve uma omissão criminosa ou uma incompetência criminosa, porque são profissionais especializados, e vou repetir aqui várias vezes, são pagos e muito bem pagos. Saibam, senhores que estão na segurança aí, de que esses salários altos
têm que ser justificados. E Capês, você está coberto de razão. Eu já acompanhei aqui várias manifestações. Sei de todos os passos, é preciso pedir autorização. A Praça dos Três Poderes não pode ser ocupada, e esse é um decreto relativamente recente. Antigamente podia. E Brasília tem uma competência muito grande para lidar com isso, porque ali aquela região é uma praça de manifestações. Já houve ali manifestações na época da Dilma que encheram ali a praça, não houve invasão. Já houve manifestações para o impeachment da Dilma, já apoiando o Bolsonaro e tal, que lotou a esplanada dos ministérios. E uma eu destacaria em especial, num dia que por erro, ou sei lá o quê, autorizaram 2 manifestações ao mesmo tempo, uma contra e outra a favor do governo. E aí a polícia do Distrito Federal montou um sistema no meio das 2 manifestações e nada aconteceu de anormal. Uns manifestaram do lado da esplanada e outro do outro, e eram muitos, né? Não, eram muito mais manifestantes do que estes que chegaram até o Palácio do Planalto. Eu, durante o meu tempo aqui de cobertura, já vi alguns episódios. Por exemplo, um mais ou menos translocado pegou um ônibus desses de transporte coletivo urbano, né? Roubou o ônibus e entrou no Palácio do Planalto com o ônibus, quebrou aquela vidraça e entrou. O palácio ele é rebaixado, assim, e o ônibus entrou e não tinha como sair o ônibus. Esse ônibus ficou lá um dia inteiro, porque aí tiveram a ideia: vamos encher o ônibus do batalhão da Guarda Presidencial, a suspensão abaixa e ele sai. Nada. Esvaziar os pneus, nada. Foi uma dificuldade, o ônibus ficou engatado lá. Aí o que falaram? Nós precisamos de uma proteção extra. Foi uma dificuldade, a autorização para a Fundação Oscar Niemeyer, e fizeram aquele espelho d'água, que funciona, aquilo é um enfeite, mas funciona como fosso, exatamente para proteger o Palácio do Planalto. Para se ter uma ideia de como as coisas evoluem. Não pode fazer cercas, porque a Fundação Oscar Niemeyer, aquilo ali é uma área tombada. Então, o que é a opção? Colocar cercas temporárias. Então, quando se tem uma manifestação, se contrata cercas. Aí o pessoal vai lá, monta as cercas, né? Às vezes cercas duplas e tal e tal. Então existe uma expertise muito grande aqui em Brasília para esse tipo de evento. Eles sempre aconteceram. Mas naquele dia falhou. E o que precisa investigar? Onde falhou? Era governo Lula, dia 8 de janeiro. É preciso saber onde e por que falhou. E por que ele foi até lá? Porque ele estava naquele local conversando com os manifestantes quando ele deveria ter impedido que eles chegassem até o local. Justamente, de acordo com o levantamento da PGR, os depoimentos colhidos nesse processo mencionam justamente o comportamento de G. Dias durante a invasão do Planalto. As tais gravações que mostram um comportamento, no mínimo, estranho, né, Pavinato? Apático, agora ele nunca mais vai falar, pronto, ele entrou pro inquérito, ele é parte, ele pode mentir, ele tem o direito de mentir agora como réu, como investigado, né, que seja. Agora que ele não vai falar mesmo. Lembra que o Zé Rainha falou que vai levar pro túmulo a razão pela qual ele brigou com a MST? Agora o G. Dias pode levar pro túmulo. Pode levar pro túmulo. Agora, o que me incomoda nessa história toda é esse marasmo em volta do G. Dias. O que me incomoda nessa história toda é que essas mensagens foram obtidas pelo Paulo Capelli, pela coluna do Paulo Capelli do portal Metrópolis. A mensagem de que o G. Dias disparou para a BIM no dia 6. 2 dias antes. Tá? No dia 6. Ele tinha ciência e mandou. Acho que ele bobeou, igual ele estava bobeando no dia 8 de janeiro lá, bobeou e mandou. E sumiu depois. Aí depois ele recebeu 11 alertas, ficou do dia 6 ao dia 8 sem responder nada. Nada. Nossa, não vou falar o que eu ia dizer aqui, mas ele pediu ainda, segundo o depoimento
do Saulo, que era o ex-diretor da ABIN, ainda pediu para que o nome dele fosse apagado da lista de destinatários dos alertas. E falsificou, né, esse documento que foi mandado. Por que ele não foi levado até agora a prestar nenhum esclarecimento? Agora, que adianta G. Dias na CPMI? Mais nada, porque agora ele pode até mentir, ele não pode mais ser testemunha. Ele não é mais testemunha. Então, esse segredo está prestes a morrer dentro do G. Dias. E o que revolta é justamente isso. Revolta também o fato de que a AGU, alô Bessias, a AGU, Advocacia Geral da União, deveria acionar o G. Dias para ser um dos responsáveis solidários a ressarcir os danos da Praça dos Três Poderes. Porque se ele tivesse feito o que deveria fazer, tendo ciência 2 dias antes, ele assinava lá o protocolo escudo e poderia minorar o dano. Ou seja, ele concorreu para o dano. Essas ações que a AGU tem movido... A conclusão, Pavinato, eu acho que ninguém tem dúvida, absolutamente ninguém tem dúvida, nenhuma dúvida, de que se quisessem, as forças de segurança poderiam conter aqueles manifestantes e nada disso teria acontecido. Isso é real. Então, algo aconteceu que isso não funcionou. E repito, a CPI, em vez de ficar perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, falando de política, poderia investigar exatamente isso, porque houve o corpo mole ou porque houve uma possível omissão criminosa. E as mensagens que a coluna do Metrópole teve acesso eram mais cabeludas, porque não teve ninguém armado dentro da Praça dos Três Poderes atirando, não teve banzé no Oeste. E as mensagens que o G. Dias recebeu era de convocação de CACs para irem armados. Exatamente. Então, era muito mais sério do que foi. Se já foi muito sério, as mensagens que o G. Dias recebeu eram de uma gravidade muito maior. Renato, eu tô aqui com o site da UOL, veja só o ex-diretor da ABIN, a mensagem que ele compartilhou 2 dias antes de 8 de janeiro com o G. Dias. Destaca-se a convocação por parte de organizadores de caravanas para o deslocamento de manifestantes com acesso a armas e a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Dia 6. Outros edifícios na esplanada dos ministérios poderiam ser alvo de ações violentas. Dias já não respondia às mensagens de Saulo Moura. Ele ignorou 11 alertas no dia 7 de janeiro. Inclusive um relatório que indicava a chegada de caravanas com 2.500 pessoas a Brasília para a mobilização tomada de poder. Se isso não é, infelizmente, e digo isso triste, indício de dolo de se omitir para que a manifestação ocorresse. E, portanto, significa participação nos atos violentos, participação por meio de omissão. Eu não tenho omissão, foi deliberado. E foi até lá. Foi deliberado. Ele deliberou em não cumprir. Eu não fui trabalhar. Foi isso que ele fez. Esse sumiço de 48 horas é sintomático. Mota, há muitas digitais de G. Dias nessas apurações que apontam para a omissão, né? Essa investigação, com certeza, levantaria fatos muito interessantes, porque é pouco provável que essa história acabe aí, uma única pessoa. Basta a gente pensar um pouco sobre o uso que tem sido feito da narrativa sobre o 8 de janeiro. Então, eu acho que essa investigação feita de uma forma séria provavelmente levantaria muitas outras informações importantes. Essa é uma página da história brasileira que precisa ser reescrita. Agora, considerando-se o que a gente acabou de comentar hoje aqui no programa, o que a gente viu nos últimos dias, nos últimos meses, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Pois é, e essas informações que foram compartilhadas com o CAPES, tem alguns adicionais que G. Dias encaminhou 2 dias antes, como bem destacou vocês dois, uma mensagem postada em um grupo de manifestantes
que apontava justamente e destacava o esquema de organização da então manifestação. Um grupo ficaria na frente do prédio da Câmara, da Praça dos Três Poderes, o outro mais próximo à Câmara Federal, outro grupo ficaria mais próximo ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Havia informação e o detalhamento de como aconteceria a disposição desses manifestantes. Agora, Pavinato, se ele compartilha esse tipo de informação no dia 6 e desaparece por 2 dias, o que será que aconteceu com ele? Sabe o que é maluco? E depois aparece no dia 8 lá. Então. Sabe o que? O mais louco é isso, Capês. O mais louco é, o cara recebeu alerta de que ia um monte de caque muito doido, armado lá, pá, pá, pá. E ele aparece lá, sem colete à prova de bala, sem um segurança, sem arma na cintura. Ou são hipóteses. Diante do silêncio eu só posso fazer hipótese. Ou ele sabia que esse tipo de mensagem era balela, porque como é que você vai sem medo? Vai um grupo de pessoas que quer derrubar a República, armadas, e eu vou lá de camiseta polo, azul bebê, sem colete à prova de bala e fico andando. E o risco de vida? Que ele sabia, porque ele leu, porque ele compartilhou. Ou ele sabia que isso era para ser usado para incriminar um movimento que ele sabe que não existiu. Era falso aquele alerta? Ele sabia que era falso aquele alerta? Porque se eu recebo um alerta, olha, Pavinato, vai ter uma manifestação perto da tua casa, eles querem te matar, vai todo mundo armado. Eu não vou fingir que eu desconheço, conhecendo, e vou chegar na rua da minha casa sem um colete à prova de bala, sem um esquema de segurança. Aí ele interagiu também com os manifestantes. Nem vai abrir a porta da sua casa para eles entrarem. Você vai Chegou botar um cadeado na sua casa. É o cúmulo. Você vai proteger a entrada da sua casa. Dessa. Não é? Pois é, Capês quer fazer um complemento, é isso? Sim, Capês? é claro, o que o Pavinato colocou. Quer dizer, você vai até lá, se você foi até lá, é porque você sabia que poderia ter, que você não correria risco. Agora, por que antes de ir até lá... Mas ele escreveu, vamos ter problemas, pô. Com 2 dias de antecedência, o Pavinato diz, falo que vou invadir a minha casa. O que você faz? Você chama a polícia. Você tranca a sua casa. Você estabelece algum tipo de proteção. Sem ônibus. Agora, ele tem informação disso. A Polícia Rodoviária Federal poderia ter parado os ônibus na entrada da cidade, na estrada. A Polícia Militar poderia estar lá esperando por eles, indicando, vocês não vão se orientar, não vão entrar, daqui não passam. Teria sido feita uma cerca que impedisse o acesso tão próximo àqueles prédios. Para mim, a responsabilidade maior é de quem teve o poder de evitar e se omitiu. É nisso que tem que se concentrar. O dever. Poder e o dever. Exatamente. Pois é, tem uma pergunta, inclusive, que eu vou passar para o Pavinato e para o Capês, mas antes, Zé, você pediu, né? Não, é só para dizer que eu estou insistindo muito nisso. É porque aqui em Brasília, aqui não tem indústria, né? Não tem grandes indústrias, não tem grandes empresas, a gente anda pelo Lago Sul, aqui pelos bairros nobres e vê casas tem cada imensas, empresa, hein, lindas, Zé? Maravilhosas, e sabe que o dinheiro vem de salário de servidor público. Mas eles ganham dinheiro, não é só para construir casa e se divertir, ganham para prestar um serviço. E aí, isso aí é um retrato de um servidor público que ganha para fazer a segurança e que não fez a segurança. Então, assim, o general chega general, como o G. Dias, não é para ostentar medalhas e tampinhas de garrafa na farda, é para desempenhar o papel. E ele foi chamado pelo governo Lula exatamente para desempenhar esse papel da segurança. Até Lula achou esquisito. Não arrombaram porta, as portas foram abertas. Quem abriu as portas? Pois é, agora para fechar esse assunto, Mota, eu sei que a gente vai precisar se despedir de você daqui a pouquinho, você tem que sair um pouco mais cedo, tem um compromisso, mas eu gostaria de escutá-lo sobre esse tema que envolve
G. Dias e esse aviso sobre a chegada dos ônibus? É muito difícil formar uma opinião sobre o que pode ter acontecido. Tudo indica que havia motivo suficiente para se tomar ações que não foram tomadas. Eu acho que é preciso que se aprofunde as investigações para saber exatamente o que foi que aconteceu. Eu acho que talvez seja prematuro a gente chegar à conclusão que tudo acaba numa pessoa só. Eu acho que por trás dessa história pode ter muito mais que merece ser descoberto. Legal, Mota, obrigado pela participação, boa noite a você, até amanhã com muito mais análises e comentários, todos os dias o Roberto Mota do Rio de Janeiro participando aqui do programa Os Pingos nos Is. Ainda sobre a questão que envolve G. Dias, Thiago Pavinato, muitas mensagens, muitos questionamentos por parte das pessoas que gostam e prestigiam o programa Os Pingos nos Is. O Pablo de Almeida, o Brasil não é para amadores. Obrigado pela mensagem, viu, Pablo? Agora, Pavi, algumas mensagens a respeito do que você explicou há pouco, dizendo que a inclusão de G. Dias nas investigações autorizadas, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, isso pode ser prejudicial para o avanço das investigações, porque ele teria o direito de ficar calado. Gostaria que você explicasse. Vamos lá, eu só vou dizer o que eu acho, e o Capês, eu estudei processo penal pelos livros do Capês na faculdade. Então eu estou aqui eu estou do lado do mestre aqui hoje. É o seguinte, primeiro, né, o Brasil não é para amadores. É engraçado a gente ouvir essa frase, porque o amor venceu, não é? E quem ama é um amador. Ou um amante. E para mim o amor venceu nada mais é do que a ressuscitação, tá certo? Ressurreição. A ressurreição, obrigado, cara. A ressurreição, a cabeça já fica louca. A ressurreição do Brasil, ame ou deixo. É verdade. É a ressurreição do ame ou deixo. E quando eu olho realmente esta farra, para não usar uma palavra de baixo calão, feita na CPI, que seria a CPMI que seria a mais importante deste ano, porque disseram, tentaram derrubar a democracia e ninguém quer investigar. Tentaram derrubar a democracia, o bem mais precioso é a democracia. Nas decisões judiciais só se vê, é um crime antidemocrático, traficante não pode sair, estuprador pode sair, pedófilo 1 ano em regime aberto, mas o crime contra a democracia não pode ser relevado. Nós temos que prender, mesmo sem requisito de prisão preventiva, que é o crime contra a democracia. E na CPMI do crime contra a democracia, ninguém está investigando direito, porque um envolvido, uma pessoa que estava presente na cena do crime contra a democracia, sequer foi chamado para depor. Ora, então, tem gato nessa tuba, ou tem alguma jaguatirica manca escaldada dentro de uma tuba falando miau. Não é factível imaginar que o G. Dias não tenha ido depor à Polícia Federal lá no começo da investigação. Não é factível que nós tenhamos sabido da presença do G. Dias no local por um vazamento de imagens, que era de conhecimento da Polícia Federal e que fez uma nota muito porca, dizendo: a gente não teve tempo de olhar todas as imagens. Não tivesse tido tempo, deveria pedir a dilação do prazo para depois terminar o relatório, porque você não faz um relatório final de um inquérito sem ver todos os elementos de prova que estavam disponíveis à polícia. Isso chama também quebra de cadeia de custódia, que é algo novo no Brasil. Mas aí a gente fica sabendo do vazamento e mesmo assim, instalada a CPMI, que só foi possível por conta desse vazamento, ninguém quis chamar o G. Dias, ninguém quis pegar um celular do G. Dias, ninguém quis pegar o celular do chefe do G. Dias, da mulher do chefe do G. Dias, nada. Uma blindagem fenomenal sobre ele. E a CPMI vai. G. Dias ele mente na CPI distrital, lá em Brasília, vai o ex-diretor da ABIN e diz que G. Dias mentiu, pediu para adulterar documento, e mesmo assim se blinda o G. Dias. E se chamam pessoas que não tem nada a ver com 8 de janeiro, e se blinda G. Dias, até o momento em que
O Poder Judiciário diz, não, vamos investigar o G. Dias. Investigado o G. Dias, ele se torna parte interessada. Ele pode se tornar réu. Ele pode vir a ser condenado. Então ele não tem mais o compromisso de dizer a verdade. Se a verdade vai ser prova contra ele, ele pode até falsear a verdade, porque ele é investigado. Então ele não tem mais interesse para a CPMI. E como tudo que é fora da CPI corre em sigilo, a população brasileira vai continuar às cegas. E o segredo que guarda G. Dias, ninguém vai saber. Portanto, parece que a CPMI foi ganhando tempo para ver se esqueciam de G. Dias, mas como cada dia surgiam mais provas contra G. Dias, e a CPMI muito mal conduzida pelo presidente e pela relatora, muito. E isso também me incomoda, porque é que a base governista vetou a convocação de G. Dias. Ora, o que ele tem a esconder? O que ele tem a esconder? Até o momento em que agora ele vira investigado e não vai ser mais testemunha. Então ele tem direito a ficar em silêncio, ele tem direito até a mentir, porque ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, é isso tudo muito inquietante. Parece uma cena até combinada. Seguraram G. Dias até não poder mais. Agora o inquérito é sigiloso, nós não vamos saber o que G. Dias sabe, e também na CPMI ele é imprestável. Eu falei alguma coisa errada, professor Capês? Fala, Capês, por favor, complemento para a gente... Claro que não. Fechar. O que o Pavinato disse, e aliás, ele disse corretamente, é que enquanto G. Dias seria ouvido como testemunha, ele teria o dever de dizer a verdade. Eventualmente, ele poderia pedir um habeas corpus para calar sobre alguma ou outra pergunta que pudesse prejudicar a sua futura defesa. Agora, o que o Pavinato diz é que ele está sendo colocado como investigado. Investigado, ele já abre o depoimento com um alerta sobre o seu direito de permanecer calado, porque ele passa a ser investigado. Mesmo assim, eu acho que está correto que ele seja investigado e que se apure se esse ato deplorável, um ato vergonhoso, né? Ganhou as manchetes mundiais, se ele podia ter sido evitado, se ele poderia ter sido, a invasão dos prédios poderia ter sido evitada, as pessoas que estavam mal intencionadas, que estavam indo lá para praticar atos de violência, se poderia ter sido evitado isso, também nós teríamos evitado que muitas pessoas que estão presas ali, porque foram participar de uma manifestação, que não senhoras e não sabiam o que estava acontecendo, foram manipuladas como instrumentos daquela ação, não estariam na condição que se encontram. Então, a omissão, caso se comprove, esta omissão, para mim, é o fato mais grave de todo o 8 de janeiro. Porque a omissão impediu que fosse evitada essa manifestação e que dentro dela se misturasse joio com trigo e muitas pessoas estivessem presas e estão presas até hoje, muitas vezes sem saber por quê. Porque muitas delas, com certeza, não queriam tomar parte em atos violentos. E não é só isso, não levaram G. Dias, mas levaram o caso do relógio que o Vacef recomprou. O que tem a ver o relógio com 8 de janeiro? Ninguém explica nada. A gente fica aqui fazendo perguntas e ninguém responde. Vai lá, Zé. A gente pede, Zé. A gente vai e pede pro pessoal da situação, por favor, explica isso. E a CPI é obrigada, ela só pode ser instaurada sobre fato determinado. É uma imposição constitucional. Mas há uma perda de objeto o tempo todo. Quando o objeto vira um relógio. Se a CPI só pode ser instaurada para fato determinado, não se pode desvirtuar desse fato. Volta a pergunta, Capês. O relógio que quebraram, o sujeito que foi filmado quebrando o relógio, nada. Agora o Vacef com o relógio Rolex, que não tem nada a ver, já está dentro da CPMI. Pois é, vai lá, Zé. Olha, sobre essa história de quebrar o relógio, o bandido que fez aquilo já está preso, já está na cadeia, já foi identificado e não é exatamente aquele do MST que falaram, é parecido, mas não é ele. Sobre a CPI, tem uma peculiaridade. Havia uma estratégia, a CPI, apesar de ter ali aquela pegada meio policial, meio jurídica, na verdade ela é uma ação política. E aí o que eles faziam e fazem? Não fala que ninguém é investigado, então todos que vão depor numa CPI
antes de tudo, são testemunhas. E depois do depoimento, eles acabam sendo colocados como investigados. E aí o depoimento já aconteceu. E o Supremo, o Supremo também aprendeu isso. Então, para o Supremo, o convocado por uma CPI é um potencial investigado, um potencial réu, ou um potencial investigado. A CPI não coloca ninguém como réu e também não coloca ninguém como indiciado, mas um pedido de indiciamento. Então, com base nisso, o Supremo aprendeu que todo mundo que é convocado para uma CPI é um investigado, e isto não é verdade. Tanto é assim que muitos até prestam depoimento na CPI sem fazer o juramento. Fazendo o juramento, aí ele não pode mentir e ele é testemunha, né? E muitos prestam o depoimento lá sem fazer o juramento. A CPI, para ser formada, ela tem que cumprir etapas e normas. Ela tem que ter o fato determinado, tem que ter um agente público envolvido. A CPI não pode fazer uma investigação na iniciativa privada, que isso é coisa da polícia. A CPI tem que ter, além do fato determinado, um tempo de duração. Se ela tiver que ir além, tem que aprovar um requerimento de prorrogação. E, além disso, o orçamento, tem até isso, a exigência. Tudo detalhado e o fato determinante para a criação da CPI, o fato determinado, não está sendo cumprido, ou seja, a CPI perigosamente está andando de forma ilegal. Pois é, Pavi, para fechar isso, Pavi, tem um complemento aí, né? Tem algo que precisa ser coadunado, porque a pessoa que vai para a CPMI, mas o que ela respondeu, ela pode vir a citar. E se pode vir no Brasil, virou uma moda. Mas agora eu queria uma explicação. Porque o mesmo Fux, que começou a conceder os direitos de silêncio à testemunha em CPI e CPMI, foi ele que lançou o entendimento, alguns anos atrás, sobre a questão do bafômetro. O que diz a questão do bafômetro? A pessoa que não soprar o bafômetro, ela não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Tá ok, ela não é obrigada a produzir o bafômetro. Mas se você não soprar no bafômetro, você vai receber sanção administrativa. Você vai receber multa. Você não pode continuar guiando o teu carro. E se você soprar o bafômetro, você vai preso. Você vai preso. Então, aí fez-se lá começa aquela discussão jurídica, aquele juridiquês lindo, maravilhoso, de que a pessoa pode ser multada e mesmo tendo o direito de não soprar o bafômetro, ela vai sofrer sanções, porque ela ainda não é réu em nada. Então, uma pessoa não pode produzir prova contra ela mesma numa situação em que não existe um processo contra ela. Agora, esta mesma argumentação não vale para a CPI, para a CPMI? O que vale, o que não vale? A gente vai estudar muito isso, Capês, na paleontologia do direito. Sim. A arqueologia, quando a gente pegar os restos do nosso direito e estudar, olha como era bonito. Não há razão, não há nenhum sentido na Constituição Federal prever o instrumento da CPI e afirmar com todas as letras que a CPI só pode ser instaurada para investigar fato determinado, para depois virar essa avacalhação que nós estamos vendo aqui. Quer dizer, então, o que adianta ter Constituição, ter dispositivos que regulam uma CPI, se ela tem que ser instaurada para investigar um fato determinado, mas uma vez instaurado não investiga mais o fato determinado. Esquece esse fato. Então, é melhor haver uma reforma constitucional e acabar com o instrumento das CPIs, porque é uma comissão enorme de dinheiro público, não se apura absolutamente nada de relevante, e a esperança que se tinha é que, como a CPI ela faz uma apuração pública, se você tem uma investigação sigilosa sobre a qual você coloca alguma dúvida, com a CPI você tem uma investigação pública, transparente. Então, realmente não adianta nada dizer que tem que ser fato determinado,
que não é isso que acontece na prática.